A gente não tem nenhuma experiência em programação. Mesmo assim, em poucas horas, a nossa equipe aqui do canal conseguiu criar um SaaS. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. E também o que a gente faria de diferente da próxima vez. Parte 1. Resolvendo um problema. Escrevendo alguns dos textos aqui para o canal, eu sempre esbarrava no mesmo problema. O ChatGPT e outras ferramentas até ajudam, só que o resultado acaba sendo sempre muito genérico. No fim, eu perdia todo o tempo que eu tinha economizado só editando conteúdo e ainda sentia que o processo de escrever prompts era muito manual. Então eu queria muito encontrar uma ferramenta de geração de conteúdo que realmente atendesse às minhas expectativas. Uma ferramenta que me desse o controle que eu precisava, com a possibilidade de criar clusters, mudar a estrutura, adicionar links, imagens e aí publicar tudo automaticamente. Só que eu não encontrei nada assim no mercado. Então a gente resolveu tentar criar a nossa própria ferramenta. E o SaaS que a gente criou aqui se chama Contico. O fluxo principal dele ficou bem legal. Se você trabalha com SEO, provavelmente você vai entender exatamente do que eu tô falando. Primeiro, você configura as diretrizes da sua marca, que podem ser importadas ou preenchidas com a ajuda da IA. É ali que ficam todas as informações sobre o seu produto, tom de voz, enfim, tudo que a IA precisa para escrever como se fosse você. Você configura uma vez e pronto. Também dá para importar imagens dos seus produtos, do seu estoque e toda a sua base de URLs. Depois disso você começa a criar os clusters e adicionar as palavras-chave. Quando tudo estiver pronto, você vai para a geração do briefing, onde você pode fazer a análise dos concorrentes e criar um briefing completo. Depois é só gerar o conteúdo, adicionar links, imagens, ajustar o que você quiser e aí publicar. Agora deixa eu mostrar como que a gente construiu tudo isso. Primeiro passo, criando com o Claude. Eu definitivamente não sou um desenvolvedor, então eu dependi totalmente aqui do Claude. A gente começou usando o Claude Artifacts. Ele me permitiu criar um protótipo da ideia muito rápido e validar toda a lógica por trás do projeto. Quando a gente sentiu que estava pronto, a gente passou para o Claude Code para fazer a construção de verdade. E sempre que a gente não tinha uma visão muito clara sobre alguma coisa, eu simplesmente perguntava para o Claude. Olhando para trás, eu acho que a gente poderia ter ido direto no Claude Code e usando o Plan Mode para validar a ideia. Só que eu vou ser sincero, naquela época a gente ficou um pouco intimidado, assim, mesmo sem ter um motivo para isso. Passo 2, a parte do negócio. Bom, até esse momento, meu objetivo era simplesmente colocar um produto funcionando, mas quando eu mostrei a ferramenta para uma amiga, ela perguntou se ela podia testar. Foi aí que caiu a ficha de que isso talvez pudesse virar um negócio de verdade. Só que eu tinha que descobrir como colocar tudo no ar. E, de novo, isso parecia meio assustador. E é claro que a gente fez o deploy e hospedou a aplicação aqui na Hostinger. Com a Hostinger, a gente pode hospedar o aplicativo em um VPS e criar o site do meu novo negócio, tudo no mesmo lugar. Além disso, a gente facilita bastante o deploy direto pelo Cloud, principalmente com a nova ferramenta Hostinger Connector. Se você quiser conhecer, dá uma olhada no código BR10 para ganhar 10% de desconto no seu próximo plano. Sendo totalmente transparente, eu ainda acho que eu não entendo muito bem como que a gente conseguiu fazer isso tudo aqui, mas de alguma forma tá no ar. E eu acho que tudo bem. Eu não sou uma pessoa muito técnica, só que entre a facilidade de configuração da Hostinger e a orientação do Claude, o processo foi muito mais simples do que a gente imaginava. Parecia que praticamente tudo ia acontecer sozinho. No final, a gente conseguiu criar esse site usando a Horizons e conectando o aplicativo Blog Generator, que está hospedado no nosso servidor privado aqui. E usando a Horizons, a gente também conseguiu criar o site, vender assinaturas e configurar perfis de usuários em um único lugar. As assinaturas e os pagamentos ficaram por conta da integração com o Stripe, então praticamente toda a gestão acontece dentro do hPanel. No total, a gente levou cerca de 40 horas para construir todo o produto. Depois disso, a gente publicou no LinkedIn esperando que o post ia viralizar e nada. Foi o pior post que a gente já publicou no LinkedIn. Teve algumas curtidas, mas em termos de cadastros, perguntas ou dinheiro, foi praticamente um deserto. Coisas que a gente faria diferente criando esse SaaS. Foi olhando para uma página de cadastro vazia e tentando entender o que tinha dado errado que veio a verdadeira lição. Fale com mais pessoas antes de começar a construir. Claro que a Contico é um caso só de exemplo, só que pensando em um caso real, você criou ela porque você tinha um problema. Você era o público-alvo e você sabia exatamente o que você queria. Enquanto você estava desenvolvendo, isso parecia suficiente. Só que conhecer o seu próprio problema é diferente de entender como as pessoas enxergam esse mesmo problema. E você não pode pular essa etapa.
Você precisa conversar com pelo menos 5 possíveis usuários antes mesmo de escrever o primeiro prompt. Aí você descobre coisas que nenhuma pesquisa mostraria. Tudo que você precisa é de um formulário simples com pelo menos 5 contatos dispostos a conversar sobre os próprios problemas. Número 2. Tenha um plano de verdade. Outra coisa é que eu comecei querendo criar uma ferramenta só para mim aqui. A ideia de monetizar veio depois. Então eu fui construindo e aprendendo ao mesmo tempo. Se a gente fosse fazer tudo de novo aqui, seria muito mais organizado. Primeiro, a gente criaria um plano completo do projeto, definindo o escopo e a lista de funcionalidades. Faria tudo direto no Cloud Code. A gente perdeu algumas horas usando o Artifacts. E com certeza a gente também faria um plano de marketing. É até engraçado, a gente trabalha com marketing e mesmo assim ficou faltando essa parte. A gente já tinha visto outras pessoas publicarem no LinkedIn e de repente viral. Então foi bem desanimador quando isso não aconteceu. O que a gente deveria ter feito era montar um plano de GTM de verdade, definindo quem é exatamente o meu público, que tipo de criador de conteúdo a gente quer alcançar e em quais nichos eles atuam. Onde eles pesquisam? Como que a gente vai chegar até essas pessoas? Um único post no LinkedIn claramente não basta. Além do LinkedIn, onde que eu encontro outros criadores e redatores que precisam dessa ferramenta? Talvez apresentando em eventos? Fazendo anúncios pagos? Sinceramente, a gente nem tinha pensado nisso direito. E principalmente, como seria o sucesso nos primeiros 30 dias? Ter uma meta clara para acompanhar e entender exatamente o que eu preciso fazer para chegar lá. Terceiro, lançar primeiro uma versão beta. Se a gente pudesse voltar lá para o começo, a gente encontraria pessoas com o mesmo problema que a gente tinha e colocaria elas para testar o quanto antes. A gente poderia mostrar versões iniciais do produto e perguntar o que realmente estava faltando. As pessoas que iriam testar iriam ajudar a testar essa aplicação, só que também são o primeiro sinal de que ela realmente funciona no mundo real. Elas servem como estudo de caso, pesquisa de mercado e marketing boca a boca, tudo ao mesmo tempo. No fim das contas, a gente até ficou feliz que o aplicativo não tenha viralizado, porque foi assim que a gente aprendeu muito mais. E no final, a gente continua tendo um SaaS totalmente funcional. Se você quiser conhecer, o link tá aqui embaixo. E a gente adoraria receber o seu feedback. O mais importante foi perceber como que hoje é fácil colocar uma ideia no ar. Agora, a gente pode focar no marketing da ferramenta. Então, pode cobrar aqui nos comentários. E se você quiser continuar acompanhando essa série onde a gente constrói alguma coisa junto, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!